Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos e as teorias de inovação e empreendedorismo e entender como que a inovação tem sido uma vantagem competitiva para as empresas. Vamos lá? Nós trouxemos aqui para vocês dois conceitos, tá? Primeiro um conceito sobre inovação e um conceito de empreendedorismo. O conceito de inovação, pessoal, foi retirado lá do Manual de Oslo. E o que é o Manual de Oslo? É uma publicação da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a chamada OCDE. E esse manual ele vai tratar das atividades de inovação. Aqui no Brasil, quem usa muito esse Manual de Oslo é o Sebrae e também o BNDES. Tá? E pelo Manual de Oslo, o que é inovação? Inovação é a implementação de um produto, seja ele um bem ou um serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um novo processo, um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, resumidamente, inovação é tudo aquilo que foi implementado em algum momento e que trouxe algum tipo de vantagem competitiva. Então, a palavra inovação, né, esse conceito de inovação, está muito relacionado com vantagem competitiva, né, da empresa em relação a outras empresas que atuam no mesmo mercado que ela. Então, pelo Manual de Oslo, inovação é essa implementação, né, de produto ou serviço, né, novo ou significativamente melhorado. E essa inovação, ela não é só em bens e serviços, mas em processos organizacionais, métodos de marketing, métodos organizacionais, né? Então, tudo aquilo que traz, que é novo ou que é melhorado e que traz algum tipo de vantagem competitiva para aquela organização, para aquela empresa. Aqui a gente tem também o conceito de empreendedorismo, que é um conceito do Agostinho Paludo, que ele diz o seguinte, que empreendedorismo é a capacidade de aproveitar oportunidades, imaginar, desenvolver e realizar visões, capacidade de criar negócios ou penetrar em novos mercados, pronto para assumir todo o controle e o risco. Então, o empreendedorismo é essa capacidade de aproveitar oportunidades. A pessoa que tem esse espírito empreendedor, ela enxerga oportunidades onde nunca ninguém viu, né? Então, o indivíduo que tem a característica do empreendedorismo, né, que é um empreendedor nato, ele enxerga essas oportunidades, onde ninguém foi capaz de visualizar ali algum tipo de inovação. E o que o empreendedorismo traz de bom e de positivo para a sociedade? Tudo aquilo que gera valor para a sociedade como um todo. Então, o empreendedor, e nós lá na aula de intraempreendedorismo, a gente faz essa distinção entre empreendedor e também o chamado empresário. Porque o empresário, ele está mais voltado para a parte de gestão da empresa. O empresário não necessariamente, pessoal, é um empreendedor, tá? Ele pode apenas trabalhar com a gestão da empresa, mas o empreendedor ele tem essa capacidade, né, de enxergar essas oportunidades que um empresário pode ser que não enxergue.
tá? Então aqui a gente trouxe esses dois conceitos para vocês verem que são conceitos diferentes, mas que de alguma forma estão relacionados, porque o empreendedor, quando ele enxerga essas oportunidades que ninguém mais consegue ver, de alguma forma ele está trazendo algum tipo de inovação que vai gerar impactos positivos para a sociedade, certo? E não esquecendo que esse conceito de inovação a gente tirou aqui do chamado Manual de Oslo. Continuando, o que a inovação ela pode proporcionar para as empresas, né? O que ela traz de benefício para as empresas? Por que é tão importante, né? As empresas elas buscam essa inovação para aumentar o seu desempenho e assim obter aquela vantagem competitiva que a gente falou na definição de inovação. Então, o primeiro benefício, digamos assim, né, que a inovação proporciona para as empresas é o aumento da demanda para seus produtos e serviços. Porque quando a empresa ela inova, ela consegue criar aí novos mercados. Ela traz uma diferenciação nos seus produtos e nos seus serviços e ela cria novos mercados para ela. Um outro benefício é melhor defesa da sua posição competitiva. Então, produtos e serviços com alto grau de dificuldade para serem imitados, porque ela está inovando. Então, a empresa que tem a inovação, digamos assim, como um foco, né, como um objetivo, ela está sempre um passo à frente da sua concorrência. Então, os produtos e serviços fornecidos por ela têm um alto grau de dificuldade para serem imitados, porque ela está sempre à frente. Outro benefício é a redução de custos. Lembrando que as empresas elas visam o quê? Sempre aumentar os seus lucros e diminuir os seus custos. Então, a redução dos seus custos. Como que a inovação proporciona a redução de custos para as empresas? Melhorando a eficiência dos processos. Processos esses que são os processos produtivos e os processos gerenciais também. Outro benefício, ampliação de margens, ou seja, produtos e serviços de alto valor agregado. A inovação consegue fazer com que a empresa crie produtos e serviços de alto valor agregado. E por último, aumento da competência para inovar. Então, quando a empresa ela aumenta a sua habilidade, ela aumenta o seu volume de conhecimento e também ela começa a ter essas atitudes voltadas para a inovação, ela consegue lançar melhores serviços e produtos e de uma forma cada vez mais rápida. Então, ela aumenta a competência para inovar, porque ela já começa a desenvolver essa cultura de inovação dentro da empresa e as equipes começam a direcionar os seus esforços para criar produtos e serviços e soluções inovadoras. Tá? Então, esses são os principais benefícios que a gente consegue identificar quando as empresas voltam a sua gestão para a inovação. Seguindo aqui, nós vamos ter tipos de inovação, né? Porque a inovação nas organizações elas podem ser classificadas em 5 tipos, que são esses que nós colocamos aqui nesse slide. Primeiro, a inovação de produtos. Como que ela consegue fazer isso, né? Inovar nos produtos? Quando ela lança um produto novo, ou então um produto que foi significativamente melhorado. Já existe aquele produto, mas ela conseguiu inovar
melhorando ainda mais aquele produto, tornando aquele produto diferenciado. E ao lançar inovações de produtos, o foco da empresa é o quê? É aumentar a sua receita de vendas. Esse é o foco principal quando a empresa ela resolve inovar nos seus produtos. A gente vai encontrar também a inovação em serviços. Então é a mesma coisa que o produto, né? É quando aparece, a empresa ela lança um serviço novo ou ela promove alguma melhoria significativa num serviço que já existe. Então é um serviço melhorado. Ela conseguiu fazer com que aquele serviço fique ainda melhor, trazendo uma inovação para ele. Qual é o foco principal da inovação de serviços? Também é aumentar a receita de vendas, mas aqui também é reduzir os custos para uma maior eficiência e maior agilidade na prestação daquele serviço. Outra inovação é a inovação de processos. Então, ocorre a implementação de um método de produção, um método novo, ou então existe um método também novo de distribuição. Então, um método de distribuição novo ou então também melhorado. Então, a gente vê que a inovação não é somente em você lançar um produto novo, um serviço novo, ou criar um processo, um método novo, mas também é você fazer melhorias que tornam produtos, serviços, processos, né, que tornam qualquer tipo de inovação melhor, né, no seu desempenho e melhor em atender às necessidades de quem está consumindo aquele produto, aquele serviço ou se utilizando daqueles processos. O foco principal quando existe a inovação dos processos é reduzir custos de produção e também é aumentar a qualidade do produto. Um exemplo, pessoal, interessante de inovação de processos é quando surgiu o código de barras, né? Principalmente para as empresas, né? Que tem que gerenciar estoques, né? Antigamente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando não existia, né, a tecnologia para o uso do código de barras, como que os inventários, né, de estoque eram feitos? Manualmente. Então, imagina um estoque enorme com diversos itens e as pessoas ali com planilhas, né, às vezes com uma prancheta e um papel, anotando manualmente o quantitativo de cada um daqueles itens dentro daquele estoque. O código de barras foi uma inovação de processo, né, um processo ali de inventário que era feito de forma manual, foi automatizado. Então, hoje em dia, tem o código de barra, vem ali com a maquininha, lê aquele código de barra, automaticamente a informação já alimenta um sistema que já vai ali processando o inventário e você, ao final daquela conferência, você já tem um quantitativo, você já tem ali várias informações que vão auxiliar os gestores na tomada de decisão. Tá? Então, um exemplo aí de uma inovação de processos é o uso do código de barras. Tá? Vamos voltar aqui, vamos ver o quarto tipo de inovação, que é a inovação de marketing. Quando que ocorre? Quando é lançado um novo método de marketing que gera aí mudanças significativas em aspectos que são cuidados pelo marketing, né? Como a concepção,
de um novo produto, a organização de um local de vendas. A gente pode falar também da concepção de uma nova embalagem. Então, tudo isso está relacionado à inovação de marketing. E por último, a gente tem a inovação organizacional. É o último tipo aqui de inovação que a gente tem. Quando que acontece? Quando também é implementado um novo método organizacional para a prática de negócios. Ou então na organização do local de trabalho. Tudo isso são inovações que ocorrem dentro da organização. Então, são inovações organizacionais. Qual é o foco da inovação organizacional? É reduzir custos administrativos, custos de suprimentos também e melhorar as competências. Porque também é uma inovação organizacional quando você melhora as competências das suas equipes de trabalho, tá bom? Então, esses são os 5 tipos de inovação que a gente tem e que são as mais conhecidas. Acontece que projetos inovadores, eles devem estar alinhados com o quê? Com a estratégia da empresa. E para que esse alinhamento ocorra, é preciso seguir no processo de inovação algumas etapas. E são 4 as etapas. A gente tem a etapa da ideação, que é chamada também de idealização. Vocês podem encontrar com esse nome também, né? Que uma das etapas do processo de inovação é a idealização ou ideação, que é um processo mental criativo. Então, é um processo mental criativo para definir um produto ou então um serviço. Passada essa etapa da ideação, a gente vem para a etapa da conceituação, que é aquele momento onde vai acontecer a avaliação da ideia. Que ideia é essa? A ideia que foi produzida aqui nesse momento da ideação, né? Encontrou-se ali uma ideia. Vamos avaliar se essa ideia faz sentido. E quem é que vai fazer a avaliação dessa ideia? São terceiros que vão fazer, tá? Não é somente o pessoal, a equipe ou o pessoal ali da empresa, não. Porque essa ideia, ela precisa ser testada, ela precisa ser apresentada fora da empresa para ver se realmente ela está trazendo uma inovação que vai agregar algum tipo de valor. Então, esses terceiros são futuros consumidores, especialistas da área, né? Então, digamos que seja uma inovação tecnológica. Tem que chamar um especialista para ele avaliar aquela ideia e dizer se aquilo é viável ou não. Tá? Então, passada essa fase da conceituação, a gente vai para a fase da experimentação, que é o momento, então, de experimentar, de testar a ideia. A ideia ela foi criada aqui na ideação, ela passou pela etapa da conceituação, onde ela sofreu uma avaliação de terceiros. Digamos que esses terceiros deram o ok para essa ideia, é o momento então de testar essa ideia. Vamos ver se essa ideia ela faz sentido, né? Será que ela funciona? Ok, que um especialista ou terceiros deram um ok para essa ideia, mas é o momento de experimentar. É a hora de testar a ideia no mercado. Fez o teste no mercado, vai vir para a última etapa, que é a implementação, que é fazer o quê? É aplicar na prática
tudo aquilo que foi discutido e testado nas etapas anteriores. É a fase da implementação. Vamos ver como que isso vai se comportar na prática. Tá? Então, essas são as 4 etapas que a gente tem no processo de inovação. Que esse processo de inovação é que vai fazer com que os projetos inovadores estejam alinhados com a estratégia da empresa. Visto essas etapas do processo de inovação, é importante a gente conhecer as formas de inovação, porque a inovação ela pode assumir 2 formas, a forma incremental ou a forma radical. Quando que ela é incremental? Quando acontece uma melhoria ou um aperfeiçoamento significativo no produto. Essa inovação incremental ela vai criar expectativa e desejo nos consumidores. É uma inovação incremental por meio de um acréscimo, né? Então ela vai somar ou ela vai substituir aquele produto, novos materiais, ela vai substituir aquele produto por novos materiais, né? Ela vai fazer uma melhoria naquele produto para tornar ele mais fácil de utilizar, por exemplo, mais ergonômico, mais prático. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, um ferro de passar roupa. Quem já teve a oportunidade de ver aí em um museu como que era um ferro de passar roupa no século passado, no início do século passado, era um negócio de ferro fundido, pesado, que era aquecido com carvão dentro. Né? Quando surgiu, foi uma inovação. Sofreu, e é um eletrodoméstico que sofreu inovações incrementais, ou seja, melhorias que aperfeiçoaram significativamente esse produto. Hoje em dia, ferros de passar mais leves, mais ergonômicos, mais econômicos também no seu consumo. Né? Então, é um exemplo que bem simples para a gente entender o que é essa inovação incremental. E nós vamos ter a inovação radical, onde uma nova ideia resulta em um produto ou um processo totalmente novo. É uma ruptura estrutural e criação de novo segmento, indústria e até mercado. Então, essa inovação radical, né, o próprio nome já diz, né, ela quebra paradigmas, ela inova totalmente, ela substitui até mesmo o produto. E um exemplo que a gente tem, né, pegando uma linha de tempo, na área de informática, é que a gente foi avançando na capacidade de armazenar arquivos. Então, a gente começou lá com um disquete, depois a gente veio para um pendrive, evoluiu mais um pouco um HD externo e até o momento aqui que a gente está gravando essa aula, a gente tem um armazenamento agora em nuvem. O que vai vir para frente, ninguém ainda sabe. Mas isso foi uma inovação radical, porque isso foi mudando a forma de armazenamento. É o mesmo serviço? Armazenar dados? Sim, mas isso foi uma ruptura estrutural que criou um novo segmento, uma nova indústria, um novo mercado a partir das tecnologias que foram aplicadas aqui para o desenvolvimento desses itens. Tá bom, pessoal? E aqui nós vamos dar uma parada, né? Vamos encerrar esse primeiro bloco sobre esses conceitos e teorias de inovação e empreendedorismo e nós vamos voltar num segundo bloco para a gente ver os modelos de inovação e fazer também alguns exercícios. Até lá!